O experimento proposto sobre a parte de gravitação universal é um simulador que consiste na medida da força gravitacional aplicada pela Terra e pela Lua sobre um astronauta que esteja localizado ao longo de uma linha reta imaginária entre dois astros. E no primeiro momento ele começa perguntando o que essa constante K que aparece no simulador significa. Bom, no livro Beatriz Alvarenga, no volume 1, na página 213, nos define uma constante de gravitação universal, G, que vale 6,67 vezes 10 na menos 11 newton vezes metro quadrado vezes quilograma. Ou seja, a gente conclui que K é igual a Gzão, ou seja, é a constante de gravitação universal. No número 2, ele pede para arrastar o astronauta até a superfície da Terra, usando a lei da gravitação universal de Newton, calcule a força de atração exercida pela Terra sobre o astronauta. Bom, é importante a gente analisar as informações que o simulador nos dá. A massa igual a 100 kg é a massa do astronauta. A massa G é a massa da Terra. A massa M é a massa da Lua. K é a constante de gravitação universal. E também vale a gente ver que R1 e R2 são: R1 é o raio do centro da Terra até o astronauta e R2 é o raio do centro da Lua até o astronauta. Então, quando a gente colocar o astronauta sobre a superfície da Terra, ele vai nos dar o raio. Com as informações que o simulador nos fornece e lendo a página 213 do livro, a gente tem a definição da fórmula que permite calcular a força gravitacional, que é força igual a Gzão vezes Mzão vezes Mzinho sobre raio 1 ao quadrado. E assim, com os valores, nós chegamos que a força gravitacional que a Terra exerce sobre o astronauta é aproximadamente de 982,6 newtons, que é o que consta no simulador. No número 3, ele pede para a gente arrastar o astronauta até a superfície da Lua e repetir o experimento 2A, que foi onde a gente calculou a força gravitacional. Da mesma forma que calculamos no 2A, vamos calcular aqui a força gravitacional que a Terra exerce sobre o astronauta quando ele está sobre a superfície da Lua é de 0,27 newtons, também concordando com o valor do simulador. Na número 4, ele pede que a gente calcule a aceleração gravitacional em cada astro. Bom, devemos fazer a relação das fórmulas que a página 222 apresenta e chegar que a aceleração gravitacional é igual a Gzão vezes a massa sobre o raio ao quadrado. Fazendo isso para a Terra e para a Lua, nós vamos chegar que a aceleração gravitacional da Terra é em torno de 9,83 metros por segundo ao quadrado e da Lua de 1,63 metros por segundo ao quadrado. Na número 5, ele pede para a gente arrastar o astronauta até uma posição qualquer, e a posição que eu escolhi foi que o raio 1 ficasse em torno de 200.935 quilômetros. Na letra A, pede para a gente calcular a força de atração exercida pela Terra sobre o astronauta. Bom, a gente já sabe calcular essa força e ele também nos dá o raio que o astronauta está da Terra. Então, com esses dados, nós chegamos que essa força de atração da Terra sobre o astronauta é de aproximadamente 0,98 newtons, assim como o simulador nos mostra. Na letra B, devemos fazer a mesma coisa, só que para a Lua. Bom, como a gente também tem o raio 2, que é a distância do centro da Lua até o astronauta, fica fácil calcular, e aí a gente chega numa força de atração da Lua de aproximadamente 0,01 newtons, também consta no simulador. Na letra C, pede a força resultante aplicada sobre o astronauta. Bom, a gente sabe que a força resultante ela tem que ser igual à força gravitacional que a Terra está aplicando, mais a força gravitacional que a Lua está aplicando. Como elas estão em sentido opostos, a força gravitacional que a Lua está aplicando é negativa. Ou seja, a força resultante é 0,98 menos 0,01. Isso vai dar uma força resultante de 0,97 newtons. Na letra D, pede para calcular a força que o astronauta exerce sobre a Terra e sobre a Lua. Bom, a força que o astronauta vai exercer sobre a Terra é igual à força que a Terra exerce sobre ele, ou seja, essa força vale 0,98 newtons. E a força que o astronauta vai exercer na Lua é igual à força que a Lua exerce nele, sendo assim 0,01 newtons. Isso está relacionado com as leis de Newton, especificamente com a terceira lei de Newton de ação e reação. Na letra E, ele pergunta se a gente usou a distância do astronauta até a superfície de cada astro. Não, a gente não usou, pois o que importa de verdade é a distância até o centro de cada astro e não até a superfície.
No número 6, ele pede para a gente calcular a posição que o astronauta deve ser colocado de forma a permanecer em equilíbrio estático entre a Terra e a Lua. Bom, a gente sabe que para o equilíbrio acontecer, a somatória das forças tem que ser igual a zero. Ou seja, a força da Terra tem que ser igual à força da Lua. Colocando as fórmulas, nós sabemos que o g, que é a constante da gravitação universal, e a massa do astronauta vão ser os mesmos para os dois, ou seja, a gente pode cortar, chegando que a massa da Terra vezes o raio 2 ao quadrado é igual à massa da Lua vezes o raio 1 ao quadrado. E ele também nos fornece que o raio 1 mais o raio 2 é igual a 384.400 km, e a gente pode isolar o R1, chegando que o R1 é 384.400 menos R2. E aí a gente pode substituir na primeira parte, chegando numa equação de segundo grau. E assim a gente vai achar dois valores para x ou para r, como você preferir chamar. Um dos valores vai ser negativo, então a gente vai desconsiderar, e o outro valor é o R2. Sendo assim, a gente achou o valor de R2, então iremos substituir na fórmula onde tinha o R1 e o R2. Então, R1 vai ser igual a 384.400 menos 38.550. Ou seja, o raio 1, para eles estarem em equilíbrio estático, tem que ser igual a 345.850 km. Na 7, pede para arrastar o astronauta até a posição que a gente calculou e verificar se acertou. Eu consegui chegar ali numa posição bem próxima do resultado, de 345.822 km, e o simulador indica que a força da Terra menos a força da Lua está em aproximadamente 0 newtons, ou seja, o resultado confirma.